Olá, bem-vindos ao nosso podcast Cidades Ontem, Hoje e Amanhã. Num espaço como esse, nós trazemos um conteúdo diferenciado para que você fique ainda mais por dentro do desenvolvimento do nosso Espírito Santo. Quando a gente fala de desenvolvimento, por exemplo, de uma região, que pode ser uma cidade ou um estado como o nosso, nós temos algumas variantes e variáveis, né? Decisões políticas, desenvolvimento que é puxado também pelo capital privado, mas a estratégia disso tudo pode estar ainda muito mais alinhada. Quando a gente olha a história do Espírito Santo, o Bandes está presente em muitos e nos principais capítulos. E, obviamente, daqui para frente também, essa presença fica cada vez mais reforçada. Tudo isso vai ser conversado, então, nesse espaço. A partir de agora, com seu acompanhamento, também com o nosso convidado, o presidente do Bandes, Marcelo Saintivi, que está aqui conosco hoje e participa já dessa conversa tão informativa. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Vamos conversar sobre o Bandes, é muito importante. Exatamente, com um papel enorme, né, pelo nosso Espírito Santo, né, afora. Sem dúvida. Queria que você explicasse mesmo assim, primeiro, presidente, o modelo do Bandes. O que é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo? Fábio, eu costumo sempre dizer que o Banco de Desenvolvimento, na verdade, ele é um ativo estratégico quando o Estado tem, né? Não no Brasil, nem todos os estados possuem um Banco de Desenvolvimento, né? Na verdade, só existem 3 bancos regionais. Nos estados do sul do país, que é o BRDE, Minas Gerais e o Banco do Espírito Santo. Então, na verdade, isso é um ativo que, se bem utilizado, bem adequado às políticas do Estado, ele será certamente muito útil à transformação da economia capixaba. E como que ele atua para essa influência na economia? Na verdade, assim, a gente tem lá no banco, hoje em dia, em termos de estratégia, a gente tem 2 grandes vertentes, né? A gente tem uma vertente de inovação, a gente procura fomentar a inovação das empresas do Estado. Certamente, inovação é um grande motor de crescimento no longo prazo. Então, a gente tem uma boa, digamos assim, diretriz para voltar para a inovação. E também agora, voltando também para a transformação energética e verde do Estado. É importante descarbonizar a economia capixaba. Isso, lá na frente, será uma vantagem competitiva do Estado. E a gente está atuando nessas 2 vertentes. Bem, não é a vertente que vem desde a sua fundação, né, no Bandes, certo, né? Sem dúvida, não. Qual foi esse olhar que trouxe isso como esse destaque, então, presidente? Por que ter esse destaque para esses pontos? Na verdade, assim, um Banco de Desenvolvimento, Fábio, ele sempre atua como um braço da política estratégica do governo. Ele é o braço financeiro da política estratégica do governo. Então, quando o governo, em 2019, decidiu fomentar o ecossistema de inovação do Estado, cabe ao Bandes pensar como é que, através de instrumentos financeiros, ele pode incentivar essa iniciativa. Então, é o braço financeiro. O governo prepara a política e a gente vai lá e estuda a forma de financiar. Então, sim, o governo do Estado também, quando pensou em descarbonizar a economia, ele criou um plano de descarbonização em 2023. Isso é muito importante, porque você tendo o diagnóstico nos facilita muito a pensar qual é o instrumento financeiro adequado para cada tipo de projeto. Certo. Isso não faz, então, parecer, para quem obviamente não conhece e agora está conhecendo através desse conteúdo, né, esse papel do Bandes, pensar assim, então, mas o Bandes concorre com os outros bancos? Na verdade, não. O Banco de Desenvolvimento, ele tem a função de preencher as lacunas que o banco comercial, que o setor privado não atende. Na verdade, o mercado de crédito é imperfeito. Ele não atende todo mundo de uma maneira... Nem sempre atende todo mundo e nem sempre atende a todo mundo de uma maneira equitativa. Então, na verdade, o Banco de Desenvolvimento, ele precisa preencher esses espaços, preencher essas lacunas que existem no mercado de crédito. Ótimo. Baseado, então, nesse entendimento, né, a gente pensa, quem é que pode procurar, né, o que o Bandes oferece, né, as linhas dele, quem sai beneficiado, né? Essa é a verdade, sim. O Banco de Desenvolvimento, ele tem, assim, por definição, a obrigação de atender todos os empreendedores. Na verdade, todos os empreendedores, desde o micro e pequeno empreendedor até o grande empreendedor. Mas é verdade que, assim, a grande empresa, ela tem acesso ao mercado de capitais, ela não precisa de capital de um banco de desenvolvimento. Então, nosso foco fica entre micro e pequenas empresas e médias empresas, que muitas vezes não têm esse acesso ao mercado de capitais tão fácil assim. Justamente por ter isso, igual você falou, né, um diferencial no Brasil, né, o Espírito Santo já tendo essa estrutura, faz com que, então, esse nosso desenvolvimento econômico, ele tenha mais força, mais maturidade, presidente? Eu acho que ele facilita muito porque, assim, faz parte de uma política econômica, ainda que regional, você pensar assim, qual é a política de crédito que você quer
para o seu estado, né? Se eu quero fomentar o turismo, por exemplo, se eu quero fomentar a inovação, eu preciso ter uma política de crédito que ajude essa política na verdade, se fixar, a ser implementada. Então, é isso que faz um banco de desenvolvimento regional, e essa é a diferença do Espírito Santo. Excelente. Você falou até dessa questão do carbono zero, né? Está numa pauta atualíssima, não só regional, é uma pauta mundial, né? O Bandes desponta como, inclusive, um gerenciador que está à frente de tantas outras, até regiões do mundo, trabalhando especificamente para que isso seja promovido aqui no Estado? Acho que, na verdade, como eu falei, o Estado tem um plano de descarbonização muito bem desenhado, muito bem identificado, quais são os setores que mais emitem gases de efeito estufa. A partir daí, o Bandes começou, assim, e também o Estado tem um fundo soberano. A partir daí, o Bandes recebeu a incumbência do governo do Estado, para receber, assim, montar e preparar uma política voltada para a descarbonização da economia capixaba. E aí, a gente, pensando nessa estruturação, a gente resolveu não fazer um crédito tradicional e fazer um fundo de investimento de direitos creditórios. Ou seja, utilizar o mercado de capitais para poder alavancar cada vez mais esse tipo de investimento. Então, essa é a montagem. É o que torna o Espírito Santo, na verdade, digamos assim, emblemático, até em nível não só Brasil, mas mundial, é o fato de usar recursos de ROIs, participações especiais, do setor de gás e petróleo, de combustível fóssil, para descarbonizar a economia. Isso eu diria que é praticamente quase único no mundo. Então, essa é a grande novidade do Espírito Santo. Exatamente. A indústria do Estado, né, através da Findes, inclusive recebeu, né, informações muito importantes do Bandes, até para poder que as indústrias do Estado também estejam atentas a isso. Na verdade, é um movimento recente, né? A gente fez uma pesquisa primária contratando a Findes para você identificar nos setores industriais do Estado quais as empresas que já tinham projeto de descarbonização, ou seja, implementado ou em curso. Na verdade, assim, muitos desses projetos, Fábio, eles são caros, eles são custosos hoje em dia. Então, se tornar ainda mais relevante o papel do desenvolvimento do banco na estruturação desses projetos, no financiamento desses projetos. Então, isso que a gente fez com a federação, né? Eles fizeram uma pesquisa primária, mais ou menos 200 empresas responderam essa pesquisa e, assim, boa parte das empresas tinha, de fato, ou projeto já implementado ou, na verdade, em curso, na verdade, em implementação, precisando de financiamento. É aí que entra o Bandes. Aí tinha a questão de energia solar, redução de emissões. Até mesmo assim, pensar um pouquinho, eficiência energética. Eficiência energética também tem. Eficiência operacional também faz isso. Tem questão de resíduos sólidos. Tem uma série de projetos que podem... Tem questão de biometano, biogás. Então, tem uma série de projetos que estão sendo analisados por essa modelagem que a gente pretende lançar até o final do ano esse fundo. Que ótimo. Bem, entre todas as atuações que o Bandes tem, né, como a gente já vai percebendo, né, são inúmeras. Acho que se a gente fosse elencar cada uma dessas, né, ficaríamos um tempo muito considerável, né, presidente? Mas o que você destaca, então, assim, de premium, né, de relevante para que a nossa audiência, então, nesse conteúdo, possa saber, né, dessa atuação do Bandes de uma maneira realmente, assim, bem efetiva e diferenciada? Olha, acho que o Bandes, na verdade, Fábio, ele atua, assim, como eu disse, ele atua no mercado onde o mercado de crédito privado não consegue chegar. Então, ele tem uma função de achar projetos ou empresas que não seriam financiadas necessariamente ou por uma taxa adequada pelo mercado privado. E achar esses projetos, ajudar esse projeto a se viabilizar, esse é um diferencial do banco. O banco tem hoje, ele tem uma área de negócios muito importante que ela sabe dialogar com a empresa, ela entende qual a linha de financiamento que aquela empresa precisa. A gente não quer financiar só por financiar. A gente tem que pensar que a empresa tem que ser sustentável financeiramente ao longo do tempo. Então, o banco tem essa preocupação também, né? Então, a gente não está só emprestando para gerar lucro para o próprio banco. A gente tem que pensar como é que a empresa vai ficar sustentável ao longo do tempo. Ótimo. E aí a gente tem, por exemplo, né, a possibilidade de ter grandes investimentos no Estado, que inclusive acontecem porque nós aqui temos esse tipo de oferta. Sim, acho que, na verdade, o banco é um banco de desenvolvimento regional pequeno, mas ele atende, assim, grandes projetos de médias empresas, o banco financia, seja com recursos repassados do BNDES, seja com recursos da FINEP, seja até com recursos do Fundo Soberano e recursos próprios. Então, tem uma gama aqui de funding, né, de financiamentos que a gente possa fazer uso para bem alavancar a economia capixaba.
Quem ouve assim, aí vai pensar, nossa, mas será que é burocrático ter acesso a isso? O Bandes é burocrático, presidente? Olha, às vezes é necessário dizer que, assim, quando o BNDES exige muitas vezes o repassador do recurso, BNDES, FINEP, eles exigem certas informações que são, na verdade, que se tornam, pode ser a uma primeira vista burocráticas, mas o que importa para o financiador, né, assim, é que o projeto seja implementado, daí essa necessidade de informações. Mas, no geral, o banco, na verdade, melhorou muito a sua forma de atuar. A gente tentou desburocratizar ao máximo. Então, hoje em dia, a gente tem crédito, capital de giro assim, muito mais rápidos. Assim, a gente, em 5 dias, dá uma resposta para o cliente, né, capital de giro, se ele pode receber e qual a capacidade de endividamento desse cliente. Então, a gente consegue responder em termos de capital de giro rapidamente. Em termos de capital fixo, aí você fazer uma implementação de um projeto, aí sim ele precisa ser um pouco mais demorado para que a gente possa analisar e ter a preocupação com o projeto como um todo. E depende da modelagem, né? E qual estágio de desenvolvimento até interno esses tomadores estão, né? Depende muito. Por exemplo, se for uma implantação, é um projeto de maior risco, você tem que estudar um pouco mais, você tem que ajudar, na verdade, o empreendedor a que aquele projeto dê certo. Então, a gente precisa ter um pouco de preocupação um pouco maior. Sim. Aqui nesse espaço, a gente está recebendo até empreendedores de pequeno porte que procuraram Bandes e receberam essa ajuda. E uma coisa que ficou muito comum, está comum nas falas deles, é justamente a facilidade. Facilidade na hora de receber justamente o atendimento, o retorno, a resposta e até o acompanhamento de como aquela aplicação está existindo. Então, eu acho que o diferencial do banco, eu diria o seguinte, tem vários, mas eu diria que esse relacionamento com o cliente, essa relação de clientela que nós temos, de, na verdade, dar um apoio não só financeiro, mas técnico, ele poder entender o que é melhor para o projeto dele, isso faz muita diferença. Excelente. Está acontecendo mesmo. Está acontecendo mesmo. Está acontecendo e é real. Você que acompanha nosso conteúdo, é só procurar aí as nossas conversas do podcast Cidades Ontem, Hoje e Amanhã. Para a gente falar da inovação, o senhor citou ali também com um destaque, né, logo no começo da conversa. Então, explica para a gente assim, como é que o Bandes tem apoiado esses negócios inovadores ou de startups? Tá, sim. A gente tem vou separar assim, em duas grandes frentes, né? Tem uma frente que nós somos repassadores da FINEP e a gente recebe um recurso anual da FINEP para poder passar a empresas que têm alguma inovação, algum processo inovador, não precisa ser um produto inovador, um processo inovador também é financiável. E aí o Bandes vai e repassa taxas adequadas para essa empresa, tentando viabilizar essa inovação. Então, essa é uma forma que o Bandes atua através das suas linhas do repasse da FINEP. Uma outra forma de atuação o Bandes, na verdade, é o responsável supervisor pelo chamado programa FUNCISUM, que foi pensado uma tranche específica do Fundo Soberano voltado para fomentar o ecossistema de inovação. Nesse caso específico, a modelagem optou por a gente contratar uma gestora do mercado privado, especialista em capital de risco, né, de venture capital, para ela fazer a gestão dessa carteira e tentar achar os negócios. Mas o Bandes, na verdade, apoia essa gestora e supervisiona para o governo como é que está o andamento desse programa. É diferenciado também até no modelo para o país? Sem dúvida, porque a gente está, na verdade, entendendo que nem sempre é melhor fazer o crédito tradicional. Você tentar fazer via de mercado de capitais, tentar profissionalizar assim, a gestão e traz até mais governança. Na verdade, você consegue ter maior governança quando você traz um gestor privado, especialista naquele setor, especificamente naquela vertente, e a gente supervisiona e acaba aprendendo muito, dialogando. Nós conhecemos bem o território e eles conhecem bem o mercado de startups. Excelente. O senhor tem uma experiência enorme, né, na área do setor privado, né? E essa palavrinha governança parece muito, acabou de aparecer mais uma vez. O que é a governança e por que ela é tão especial? Assim? A governança, na verdade, assim, como é que as regras de decisão de uma organização ou de um programa, como é que elas são feitas, né? Então, a governança, na verdade, como é que essa decisão é tomada de forma que seja adequada para a empresa, adequada para a prestação de serviço que ela faça. Então, é todo um modelo que permite que você tenha, nas decisões, ética, transparência, comprometimento, tudo isso envolve governança. Que bom. E é um diferencial mesmo quando a gente tem isso, né, defendido, né, quando a gente vê que isso é um valor da própria instituição também, né, presidente? Sim, a gente preza muito por isso, a gente preza muito pelo compliance, a gente preza muito pela governança.
A gente tem que estar, assim, é um banco público, a gente tem que prestar contas à sociedade. Então, a gente precisa cada vez mais assim, entender que nós temos uma difícil missão, né? A gente tem que ser ágil o suficiente para atender o empresário, mas, ao mesmo tempo, saber que aquele recurso ali é um recurso público que vai ter a prestação de contas para a sociedade capixaba. Bem, nessa prestação toda, né, a gente está trazendo para você justamente um momento aí do Bundes que tem tantas iniciativas inéditas até no país, ou até se a gente olhou como, né, na questão da descarbonização em nível mundial. Então, a gente tem um ambiente transformador mesmo acontecendo no Espírito Santo, graças a esse trabalho do Bundes, inclusive com esse conteúdo sendo apresentado aqui. Agora, presidente, né, quando a gente fala, né, de ontem, hoje, amanhã, o que você percebe, então? A gente entendeu muito mais do hoje. O ontem, a gente sabe que o Bundes, né, teve presente em vários momentos. Na parte do ontem, o que você elencaria que o Bundes participou e que acho que deveria ficar ainda mais claro para a população? Olha, eu acho que assim, acho que isso é muito boa pergunta. Assim, o Bundes tem um papel histórico no momento em que a economia capixaba, na década de 60, início da década de 70, ela sofre com a chamada erradicação dos cafezais capixabas. E ali o Bundes, na verdade, é estruturado ali, ele se origina nesse momento, e é ali que ele começa a impulsionar e gerar novos negócios, diversificando a economia capixaba naquele momento. O papel do Bundes ali foi fundamental. Então, todo o crescimento que surge a partir do final da década de 60 e 70 tem como origem de financiamento, até de estruturação de negócios, o Bundes. E era um momento de um Espírito Santo agrário, né? Exatamente. A produção de café é o que dominava, a gente poucas indústrias tinha, muito segmentadas, né? Em níveis até da manufatura mesmo. Hoje, se a gente olha na nossa indústria pujante, é 3, 4.0, é ligada ao mundo. E você fez, acho que, uma conexão muito legal, né? De onde saímos até onde estamos agora, graças a um papel tão estratégico. Eu acho assim, Fábio, eu costumo dizer que o Bundes, assim, ele foi fundamental para dar o pontapé da diversificação econômica capixaba naquele momento. Então, assim, ainda até hoje fala-se muito na diversificação da economia capixaba. E o Bundes foi fundamental nesse início de processo. Excelente, faz mesmo esse trabalho. Por isso que acho que o nome, né, do nosso espaço aqui do podcast traduz muito dessa essência Bundes, né? Verdade. Que bom. Nessa questão de transformação não só econômica, mas foi geográfica também, né, presidente? Onde uma indústria se instalou que recebeu né, o papel do Bundes. Fomentou o desenvolvimento propriamente até físico das cidades, né? Sim, a gente, na verdade, assim, tem até uma orientação do governo do estado, do governador, de, olha, a partir dos últimos anos, tentar tornar o banco financiar projetos no interior do estado. A gente precisa deixar os projetos acontecerem na orla, né, no beira-mar, e ir para o interior do estado. Então, tem mecanismos que a gente faz de dar incentivo necessário, inclusive incentivo na própria taxa de juros, para que o financiamento seja no interior do estado. Isso é muito benéfico também, né? Você tornar o crescimento, na verdade, todo ele equânime, né, ao longo do estado. Não um determinado polo ou não, mas aproveitando as vantagens comparativas de cada região. Porque quando você lembrou da erradicação dos cafezais, foi quando a Grande Vitória explodiu numa população que era toda do interior, vindo para uma região só, sem estrutura, desorganização, né? A gente sofre ainda isso, né? Até hoje. Então, quando essa interiorização é promovida via Bundes, a gente equilibra ainda mais até onde a população está localizada, né? Sim, a gente faz esse papel. Acho que assim, pensar a política pública, desenvolvimento, é pensar a região como um todo. Então, a gente não privilegia nem norte, sul, região metropolitana. A gente procura, na verdade, pensar qual é o desenvolvimento necessário para cada região, qual é a vantagem comparativa de cada região, para pensar um financiamento, um projeto que seja benéfico para todos nós. Que bom. E internamente, para as equipes que o senhor lidera no Bundes, quando essa transformação é falada, vista, também dá aquele orgulho desse trabalho realizado? Olha, eu acho assim, não posso falar pelo time, mas assim, acho que o time percebe a transformação, percebe a importância cada vez maior do banco. Eu tenho falado aqui um pouco também da importância que o desenvolvimento vai ter com a reforma tributária, né? Com a reforma tributária lá na frente, vamos falar um pouquinho do amanhã, né, Fábio? Por isso, tem a palavrinha lá pra gente. Falar de amanhã, tem uma reforma tributária vindo aí. Então, eu entendo que o Banco de Desenvolvimento Regional, o Bundes, vai ter um papel preponderante, na verdade, de pensar como é que você vai induzir, né, a ajudar a atração de investimentos através de financiamentos. Então, assim, e isso nem todos os estados vão ter. Então, a gente ter o Bundes aqui, pensar já essa política, como é que vai a atuação no longo prazo, né? 2032 está aqui perto, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho como a gente vai atuar. Então, isso é muito importante.
Aí já linka com o que você disse. Poucos estados no Brasil têm um banco de desenvolvimento assim. Isso. E todos vão enfrentar a reforma tributária, né? Que é uma mudança nacional. Então, quando a gente tem essa instituição, a gente já parte nesse pezinho mais à frente. Ainda mais robusto com os planejamentos que a gente já comentou aqui, inclusive, né, sobre as questões ligadas ao Fundo Soberano, a descarbonização, as startups, a inovação. Então, a gente está em passos mais sólidos nessa direção de enfrentar essa transformação, é isso? Sim, sem dúvida. Até existem pares, todos os estados do Brasil têm alguma agência de fomento, mas a agência de fomento ela tem certas restrições que um banco de desenvolvimento não tem para captar recursos. Então, assim, ter um banco de desenvolvimento é uma vantagem comparativa. Eu tenho um colega de São Paulo, por exemplo, que ele adoraria ser um banco de desenvolvimento, mas ele não é. Então, essa é uma vantagem que o Espírito Santo tem também. Excelente. Como que a gente pode também observar, porque o senhor fez também me lembrar sobre os momentos difíceis do Estado em tragédias que algumas cidades enfrentaram, tragédias climáticas, né, que acaba até entrando nesse olhar muito da transformação atual que a gente vai vendo aí, até mesmo no foco em que as políticas públicas estão sendo direcionadas. E o Bandes atuou muito no que a gente já teve, né, de problemas com questões meteorológicas, né, presidente? Assim, acho que isso é muito importante frisar, assim, né? Quando tem uma crise financeira, uma crise climática, na verdade, o mercado de crédito, ele funciona ao contrário, ele se retrai. E aí é muito importante ter um banco de desenvolvimento para fazer o que a gente chama de política anticíclica, né? A gente ofertar o recurso para quem naquele momento precisa. O mercado privado não faz isso, ele faz o contrário. Aumentou o risco, ele restringe o crédito. Na verdade, o banco de desenvolvimento, é nesse momento que ele entra e atua. Então, acho que assim, a gente dá liquidez quando o empreendedor, aquela cidade precisa. Então, no ano passado, no desastre climático que aconteceu em Mimoso, o banco, em 30 dias, estava financiando já empreendedores, colocando, na verdade, recursos para que eles pudessem minimamente se reorganizar diante da tragédia que aconteceu no Estado. Sim, e foi fundamental que a gente viu, né? Obviamente, trazer a cidade para um patamar pré-desastre é um trabalho enorme, mas em relação a ofertar o que era necessário para isso acontecer, isso foi feito rapidamente. Muito bem. Então, esse é um papel importante do banco também, principalmente nos momentos de crise. De que, quando a gente olha agora, então, mudando mais de assunto para a carteira do Bandes, né, onde que ele está atuando, que perfis de empresas existem nessa carteira, presidente? Olha, a gente... Assim, atualmente, a gente é um perfil hoje, a gente voltou a ser um perfil mais de setor industrial. A gente tem preponderantemente setor industrial, tem também comércio e serviços, e também setor agrícola, mas é mais um estoque da carteira. Hoje a gente voltou para o setor industrial porque a gente entende que o setor agrícola já está com oferta de crédito fornecida pelos bancos comerciais. Então não faz sentido eu competir com eles. Então eu vou lá no setor industrial, que muitas vezes tem um projeto que não se viabiliza as taxas de juros de mercado, principalmente as atuais, é aí nesse momento que a gente faz uma taxa de juros mais baixa, adequada àquele projeto, tomando até mais risco. Porque esse é um papel de um banco de desenvolvimento. Isso causa, então, essa robustez, então, no caso, né? A gente atuando num setor onde precisa de crédito, né? O setor industrial é importante, e de médias empresas que também, muitas vezes, não têm acesso ao mercado de capitais de uma forma devida. Então, o Bandes acaba, com isso, fazendo também com que o Espírito Santo tenha empregos cada vez mais fortes. Geração também acontece porque o investimento aconteceu. Exatamente. Quando a gente financia o investimento, né? No Brasil tem um problema hoje de financiamento de investimentos de longo prazo. E esse é o papel de um banco de desenvolvimento. Olha, geralmente a gente financia bem projetos de curto prazo, projetos de 2, 3 anos. Mas é aquele projeto que necessita 10, 15 anos para ter a maturidade necessária. É nesse momento que a gente entra. Força do Espírito Santo está muito na logística. O Bandes também está de olho nessa carteira. A gente está de olho. A gente está de olho nessa carteira. A gente não deixa de olhar nada. A gente olha o setor de construção civil, a gente olha alguma empresa logística que precisa atuar no Estado, a gente faz também. Então, a gente está sempre atuando desde que o projeto gera um impacto econômico e social relevante para o Estado. É isso que importa para nós do Bandes. Essa questão de gerar o impacto é muito importante, porque assim, não é só a entrega do dinheiro pelo dinheiro, né? Não é. A contrapartida é esse desenvolvimento, né? E a garantia de que esse impacto exista. Exatamente. E seja mapeado, né? Exatamente. Eu preciso que aquela empresa ela se sustente ao longo do tempo, que ela gere lucro,
porque o lucro, na verdade, beneficia todo o seu redor, mas que ela gera emprego, que ela melhora a tecnologia, porque tecnologia também, quando ela traz uma nova tecnologia, quando a gente financia inovação, a inovação se espalha, né? Então ela passa para as outras empresas, a gente vai criando um chamado ecossistema de inovação que vai beneficiando todo o Estado. Muito bem. Os arranjos produtivos também são muito falados quando a gente está nesse tema, né? E aí, qual é o olhar do Bandes para os arranjos que a gente tem no Espírito Santo? Olha, a gente tem, assim, por exemplo, um arranjo logístico de Aracruz, né? Por exemplo, lá está se consolidando um complexo portuário. Certamente, assim que esse projeto se consolidar, vai gerar milhões de negócios no entorno. É nessa hora que o Bandes também entra lá e financia, porque eu preciso criar o entorno de Aracruz, o entorno do Parque Log, que é esse parque logístico que o Estado está estruturando, né, com iniciativa privada, a gente participe também desse financiamento. Uhum. Quando a gente até passa nesses locais que são muito falados, né, Linhares, Aracruz, a própria Grande Vitória, né, iniciativas que no sul do estado, por uma outra também, um outro arranjo econômico e dinâmica para aquela região, a gente vê justamente a marquinha Bandes lá presente na placa do... Aqui tem esse investimento, né? Também qual é o orgulho de ter essa presença? Olha, na verdade, é orgulho de saber que o Banco de Desenvolvimento está fazendo o seu papel, né? É o seu papel de olhar aquele financiamento que talvez ele não fosse implementado sem um recurso com uma taxa concessionada, uma taxa subsidiada, e ao mesmo tempo, ao longo do tempo, ele se tornar viável. No fundo, Fábio, o que o Banco de Desenvolvimento faz é sinalizar para o mercado privado, olha, aqui tem negócio, aqui gera valor, mas eu fiz isso aqui primeiro. Então, eu sinalizei para o mercado privado que isso é importante. Excelente. E a reação que o senhor tem quando transita no mercado, né? Em eventos e recebe, né, pessoas para conversar, para apresentar muitas vezes, né, o próprio perfil do banco. Qual é a resposta que você tem justamente por esse diferencial? Eu acho que há um reconhecimento da sociedade hoje que o Bandes ele tem hoje uma diretriz estratégica muito clara, que é, de novo, voltando aqui ao início da nossa conversa, né? É voltado para a inovação e para a transição verde, transição energética. Eu acho que a sociedade está reconhecendo o nosso papel de financiar esses projetos, viabilizá-los. Então, isso está sendo reconhecido pela sociedade. Eu percebo isso nas conversas. Que bom. Nesse tema, de novo, né, carro elétrico, geração de energia solar, aqui no Espírito Santo, a gente explodiu, né, nos últimos tempos. Isso. Né? Eu acho que o Espírito Santo tem um estudo muito recente que mostra que o Espírito Santo tem um potencial para ser um hub de energia renovável do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Porque, na verdade, existem várias indústrias que são intensivas em energias que a gente pode atrair para o Estado, porque aqui a gente tem energia solar em abundância, a gente tem possibilidade de energia eólica, a gente tem, na verdade, empresas pensando em produzir através de seus resíduos biometano, biomassa, então são, né, gases que não são de efeito estufa. Então tem um potencial aqui enorme para a atração de investimentos nessa área. Então, o Espírito Santo, sim, pode ser um hub de energia renovável do país. Que bom. E aí, sim, também atrai mais empresas para compor esse ambiente. Sem dúvida nenhuma. Inovadoras, inclusive. Que bom. Você estava pensando aqui, né? Se a gente está falando tanto de banco, de financiamento e de promover esse crescimento, aí, para a nossa audiência até explicar, né? O Bandes, ele pensa no lucro? Não, olha só, essa é uma boa pergunta, né? Assim, o Bandes não pode dar prejuízo. Então, assim, a gente não pode dar prejuízo, porque, na verdade, ao dar prejuízo, eu dou prejuízo, na verdade, para o contribuinte do Estado. É verdade. Então, assim, eu tenho que dar lucro, na verdade, no nível necessário para que o Bandes continue existindo ao longo do tempo. Então, assim, ele é um lucro necessário, mas o nosso principal ponto aqui é ter uma sustentabilidade financeira, mas adequando sempre a encontrar projetos que causem impacto social, ambiental e econômico no Estado. Excelente. E o Fundo Soberano? Acho que é bom a gente, já que abriu esse parêntese, né, falar sobre ele, porque, além de tudo, é um diferencial também nacional, também né, nacional, na economia brasileira. E o que é o Fundo Soberano, né, nas suas palavras? Olha, o Fundo Soberano é uma decisão de política pública muito acertada do governador Renato Casagrande, em 2019, em que ele resolve criar um Fundo Soberano que é uma poupança dos recursos arrecadados do setor de petróleo e gás através de royalties e participações especiais. Então, ele percebe que existe um recurso abundante ali e é um recurso escasso, né? Você sabe que petróleo e exploração de petróleo e gás, ainda que no longo tempo, eles vão se exaurir. Ele resolve fazer essa poupança e também com uma decisão de inovação muito interessante. Olha, por um lado, eu vou poupar ao longo do tempo parte desses recursos,
mas também, ao longo do tempo, eu vou criar o que eu chamo de macropolíticas públicas para ajudar o desenvolvimento do Estado. Então, eu criei o Fundo SISU para inovação, eu criei o Fundo ESG Debêntures, que é tentar que as empresas tivessem essa iniciativa de melhorar a sua governança, a sua questão ambiental, a sua questão social. Fez também esse investimento e agora a gente está estruturando esse fundo, que são recursos inicialmente do Fundo Soberano, mas não só, também haverá recursos privados, em que a gente vai pensar na descarbonização da economia capixaba. A nossa economia do Espírito Santo está ficando mais profissionalizada por causa disso? Eu creio que sim. No ambiente privado, né? Sim, O reflexo disso é ficar mais profissionalizado na iniciativa privada? Eu percebo um movimento de aumento da preocupação de governança das empresas. Amanhã isso eu percebo claramente. E muitas vezes, quando você tem que pegar um financiamento de maior porte, você precisa ter uma governança melhor. Então, o banco também olha esse aspecto, né? Esse aspecto de avaliação da empresa em termos de governança. Isso, hoje em dia, é olhado também por todos os bancos e o banco faz isso também. Então, de uma certa maneira, quando aquela empresa quer pegar um financiamento de uma taxa concessionada, uma taxa abaixo do mercado, a gente tem que olhar também se a governança dela é boa o suficiente para garantir que o retorno daquele recurso. Excelente. Vamos falar um pouco da campanha, então, das cidades ontem, hoje e amanhã? Vamos. Que conceitos o Band traz com ela também, né? A gente, obviamente, se apegou um pouco à palavrinha até para falar em termos de tempo, né? Ontem, o hoje ou amanhã. Mas, de uma maneira geral, que recados vêm com essa iniciativa? Acho que assim, a iniciativa é a seguinte, na meu modo de ver, né? Assim, o BAND está sempre participando e parceiro dos territórios, dos municípios capixabas para o seu desenvolvimento. Então, assim, a gente é parceiro, seja do município, caso ele queira criar uma concessão PPP, seja de uma empresa que quer se instalar naquele município. A gente está sempre participando, a gente é parceiro no desenvolvimento do Estado, em todos os municípios. Então, isso foi ontem, né, quando a gente contou aqui essa história, é hoje também e será no amanhã. Que bom. Tem uma questão que acho que ficou curiosa também nisso, como você desenvolveu o território desta maneira, né, com um banco com esse perfil, como a gente já entendeu nessa conversa, presidente, também preservar a identidade capixaba daquele lugar, né? Faz aquilo ser preservado, porque conserva as pessoas naquele território, faz desenvolver a economia gira ali, e as pessoas daquela região tornam-se mais orgulhosas de estarem ali, né? Não se espalhar, como a gente até falou que já aconteceu em um certo capítulo do nosso momento aqui do Espírito Santo. O senhor entende que isso também tem valor? Com certeza tem valor. A gente, assim, acho que é uma coisa super interessante. A gente tem que olhar, assim, que os economistas chamam de vantagem comparativa de cada município. Cada município tem a sua cultura, cada município tem o seu valor, cada município tem a sua capacidade produtiva. Então, isso é muito importante identificar, pensar em fortalecer e muitas vezes até achar algo que seja assim, correlacionado com essa característica, né? Você precisa achar, olha, eu posso desenvolver um município atuando e atraindo investimentos que façam sentido para aquele município. Que bom, é isso mesmo. Acho que avançamos ainda mais quando nós temos essa nossa identidade preservada, né? Sim. Por mais esse caminho, né, para isso acontecer. Que bom. Estava lembrando aqui nessa colocação de uma empreendedora que passa pelo nosso podcast, Cidades Ontem, Hoje e Amanhã, e ela falou que estava num momento de dúvida sobre realmente consigo ou não consigo ter acesso. Aí ela falou aqui, eu passei no centro de Vitória e entrei lá para tirar minha dúvida, na sede do banco, né, na agência da sede do banco. Aí me vem a pergunta para o senhor, como é que é o atendimento? Como é que as pessoas procuram o Band, as empresas, as organizações também? Via realmente agência, tem outros canais e quais canais são esses? Não, a gente tem vários canais. A gente tem o canal do site, né? A gente qualquer empresa pode tirar suas dúvidas através do canal do site. A gente tem nosso telefone também. Agora, assim, a gente tem a agência que a gente recebe certamente com muito prazer. Mas também hoje em dia a gente tem o chamado modelo correspondentes bancários. A gente utiliza para você atuar de forma mais ampla e de forma assim, no interior do estado com maior pujança. A gente tem correspondentes bancários como o Sebrae, como a própria Findes. Então, vários correspondentes bancários que na verdade, têm uma capilaridade muito maior do que o Bandes. Porque o Bandes é um banco pequeno, mas eu preciso atuar nessas regiões. Então, a gente tem uma parceria com eles através de uma regulamentação do Banco Central que se chama correspondentes bancários, e o Sebrae e a Findes são parceiros nessa frente.
Que bom. Então, é um apoio também, né, dessas instituições que promover esse desenvolvimento, capilarizar, né? Sim, eu acho que faz muito sentido, por exemplo, a parceria com o Sebrae. O Sebrae, ele oferece assistência técnica para aquele projeto e eu ofereço financiamento. Então, no fundo, assim, pequenos projetos muitas vezes carecem não só de financiamento, mas também de uma melhor execução do seu projeto. E aí você casar isso com Bandes e Sebrae é um casamento muito positivo. Excelente. Tem alguma história que despontou, quando o senhor lembra assim, de falar desses agentes? Alguma que vem à memória, assim, seja construtiva e de destaque? Olha, eu sempre cito, eu gosto de ter um fato, é um exemplo que eu gosto muito, porque foi um exemplo que virou até assim, um case nacional, né? Assim, quando a gente pensamos, como eu disse, repassadores de recursos da FINEP, são projetos voltados para inovação, e a gente financiou um laboratório de pesquisas agrícolas em Jaguaré. É um município de 30 mil pessoas. E certamente a FINEP jamais conseguiria chegar lá em Jaguaré. Ela não teria conhecimento nenhum que existia um laboratório específico para o setor agrícola em Jaguaré. E a gente foi lá e financiou e fez, através disso, recursos da FINEP. Então, isso viabilizou o projeto. O laboratório está indo muito bem. Ele atende todo o estado do Espírito Santo. E isso só foi possível porque existe essa capacidade do Bandes de entender o território, chegar nesse território assim, que, na verdade, é muito difícil, né? Você esperar que o mercado privado vai atender um laboratório de pesquisas agrícolas em Jaguaré. E você faz essa ponte. Para mim, isso é marcante, porque mostra a função exata de um banco de desenvolvimento. Com certeza. Que bom. E a partir daqui desse relato, a gente passa a conhecer também, né? Junto com o pessoal do nosso podcast. Agora, presidente, tem uma questão que o senhor também ressaltou, que foi a reforma tributária, né? Não dá para negar esses impactos, efeitos e a visão que a gente tem em relação a ela em 2032. Um dos setores, né? Além da inovação e da questão das startups, que a gente tem tido no Espírito Santo números muito expressivos, é o turismo, né? Bandes está de olho no turismo também? Olha, a gente já financia o turismo através de uma linha do Ministério do Turismo chamada Fungetur. Então, a gente faz esse trabalho, financiamentos para pequenos negócios voltados para o turismo, a gente já financia. Mas, certamente, a gente está olhando com mais carinho, talvez, quem sabe, no futuro, ter uma novidade maior com relação ao setor de turismo. Porque ele vai ser muito importante num cenário de reforma tributária. Você trazer também, adensar o Estado, trazer, na verdade, turistas que venham a gastar os seus recursos aqui, aproveitando essa beleza natural que o Espírito Santo tem, certamente o turismo é uma vertente que surgirá lá na frente. Que bom. Me fez também lembrar sobre quando você falou que, né, o capital privado, olha, a gente tem nesse local um banco de desenvolvimento diferenciado em relação a tantos outros. Quando o Brasil também vira um atrativo de investimentos internacionais, esse investidor internacional também consegue chegar o olhar dele para o Espírito Santo porque nós temos uma instituição assim? Não, assim, com certeza, percebendo que tem um Banco de Desenvolvimento Regional, a gente consegue fazer parcerias com órgãos multilaterais, a gente consegue mostrar que, olha, o investidor aqui, ele tem a garantia de ter um banco sério, que vai financiar taxas adequadas. Mas acho que também é bom falar, é preciso falar dessa capacidade que o Espírito Santo tem hoje em dia de ter instituições que conversem, que têm uma reputação não só em nível estadual, mas em nível nacional e até internacional. A gente é o primeiro lugar em transparência, quando faz análise de todos os estados, nas contas públicas. A gente é considerado há 14 anos tendo uma boa gestão fiscal, tendo a melhor nota do Tesouro Nacional. Então, tudo isso faz com que o investidor internacional olhe, aonde eu vou apostar esse meu projeto, aonde eu vou arriscar esse meu projeto, onde eu vou implementar ele olha também esse tipo de variáveis, né? Legal. Justamente nessa questão do equilíbrio fiscal, aí eu queria entender, o Bandes, ele não colhe os frutos apenas, né, do equilíbrio fiscal do Estado, ele é parte disso. Como? Na verdade, assim, o fato de eu não... Assim, o banco é uma questão muito técnica, mas eu vou tentar explicar. Assim, o banco é uma estatal não dependente de recursos do Tesouro Estadual. Então, na verdade, eu vivo... Assim, o banco, ele existe com seus próprios recursos. Então, eu não preciso de aporte de capital do Estado. Então, o Estado não gasta nenhum dinheiro com o Bandes. Mas é um recurso público, é um recurso que eu preciso dar respaldo e dar... Assim,
consciência à população de como ele é gasto. Mas, na verdade, ao fazer isso, né, o Bandes, na verdade, permite que os recursos públicos sejam gastos com outras funções mais importantes, né? O banco tem essa sua capacidade própria de gerir os seus recursos. Que bom. Bem, uma vez eu já citei aqui na conversa, né, sobre a sua trajetória na iniciativa privada, mas agora à frente dessa instituição, lidando com empreendedores e empreendimentos, né, algo que tenha se tornado um diferencial, né, ao olhar a questão da gestão pública também, presidente? Da gestão de recursos públicos, como você falou. Eu acho que sim. Primeiro, o Brasil está percebendo cada vez mais que é importante você gerir bem recursos públicos, né? Você entender que quando você faz uma boa gestão fiscal, você traz mais investimento em infraestrutura, mais investimento em educação. Isso também, os empresários, sejam nacionais ou internacionais, olham isso, né? Ele olha também, aonde o Estado está investido? Está investindo em infraestrutura, está criando rodovias novas, está melhorando as escolas. O empresário olha isso, porque, na verdade, ele vai ter o trabalhador dele, ele vai ter o gerente dele naquela cidade. Então, ele precisa ter uma capacidade de olhar todas essas variáveis que são levadas em conta quando se realiza o investimento. Excelente. E legado para essa marca, esse nome, para o amanhã? O que você pensa para esse ponto? Às vezes é difícil, né, a gente pensar ou projetar muito à frente, mas o legado de um nome de todas essas iniciativas. Acho que o Bandes, o legado do Bandes, o Bandes vai estar sempre à disposição da sociedade capixaba, do Estado, em financiar políticas públicas de acordo com a questão do momento. Então, hoje a descarbonização é um entrave, né? Ela tem um problema de financiamento que é mundial. O Bandes está se estruturando, na verdade, para ser um ator expressivo nessa transição verde, transição energética. Lá na frente pode ter alguma outra questão de fronteira, mas o Bandes vai estar lá pensando adequadamente as políticas públicas, pensando como é que ele vai poder viabilizar esse tipo de desenvolvimento. Acho que ser parceiro no desenvolvimento do Estado, acho que essa é a trajetória do Bandes. É um banco atual, né? Em seu momento sempre, né? Que bom. Acho que foi um orgulho nosso conhecer um pouco mais. Nosso tempo se esgota, presidente. Tá bom. Mas o que a gente consegue, assim, de desmistificar muitos olhares, traduzir conceitos, como você bem fez com a gente, aproxima muito mais, inclusive, todo um trabalho que é gigantesco para todo o nosso próprio Espírito Santo. Assim, como a população absorve ainda mais esse conteúdo para defender, procurar, né, a instituição e, obviamente, saber como que ela provê o nosso desenvolvimento estratégico, né? É isso. Acho que tem uma coisa que é importante falar, Fábio, isso tudo é feito com um time comprometido, né? O Bandes, na verdade, percebe que ele precisa atender os empreendedores, os seus clientes, de uma forma proativa, uma forma que, na verdade, olha, se você precisar do Bandes, a gente vai tentar ajudar. Talvez não seja nem financeiramente, mas muitas vezes a gente pode acessar outros recursos desde que a gente entenda e apoie aquele projeto. Então, o Bandes é um parceiro com um time de excelência. Que bom. E por aqui acho que a gente entendeu ainda mais sobre isso, presidente. Marcelo, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Fábio. Excelente momento mesmo. Bem, e você pode continuar acompanhando outros conteúdos do nosso podcast, né? Cidades Ontem, Hoje, Amanhã. Esse papel do Bandes que hoje ficou muito mais claro para a gente. Cases de aplicação de todo esse conhecimento e recursos estão passando aqui também por essa mesa e por tantos outros momentos que você pode acessar. Lembra dos nossos links e desse nome para você procurar ainda mais referências. Obrigado pelo seu acompanhamento e até o próximo encontro. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo.